Eu lembro, Robson, na época eu era secretário de administração, depois fiquei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e você lá na educação. Eu lembro que foi naquela época que foi implantado o Plano Municipal de Educação, né, com as mudanças que o governo federal tinha proposto. E eu lembro que teve uma discussão muito grande, porque foi na época que o PT estava no comando do governo federal, e havia uma pressão para incluir a ideologia de gênero nas escolas. Exatamente. E eu lembro que você comprou uma briga feia na época. Foi. Eu diria que a briga no meu caso, né, contra a ideologia de gênero foi um dos maiores desafios que eu tive na educação, como gestão, porque a parte de gestão ela tem os desafios, mas são desafios objetivos e técnicos. Esse não, ele extrapolava. E como você já tinha sido presidente da Câmara, você sabia como gerir. Exatamente. Né? Foi muita sorte mesmo, né? Fui muito privilegiado porque eu já tive a bagagem política para depois ter essa discussão. E, na verdade, a pressão não era para incluir a ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. O desafio foi tirar, porque o governo já mandou com. Essa que foi o desafio. Né? O governo federal, na época, nós tínhamos o governo do PT, né? A nível nacional, e eles já incluíram... E nível estadual também, né? Se eu não me engano, já era o Pimentel. Era o Pimentel. Né? Então, assim, nós tínhamos uma linha de trabalho do PT, tanto no nível nacional quanto estadual, e eles já mandaram um plano de educação com ideologia de gênero inclusa. Então, a gente não tinha que incluir, a briga foi para tirar. Né? E na época eu conversei com o Rodrigo, né, prefeito, primeiro mandato do Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, meu posicionamento é esse, eu quero saber o seu. Estou falando, Robson, concordo plenamente, pode continuar nessa postura, que é assim mesmo que a gente tem que trabalhar. De retirar a ideologia de gênero. Uhum. E assim lembrando que a gente está falando aqui de crianças de 7, 8, 9 anos. Perfeito. Tá? Uhum. É importante frisar o seguinte, quando a gente fala em ideologia de gênero, da onde que nasceu essa ideia? Bem resumido aqui. Nasceu lá da teoria de Karl Marx, e depois tendo continuação por Frederick Engels. Inclusive, eu falava sobre isso nas aulas de ciência política, quando dava aula na FEP. E aonde eles alegavam o quê? Que que o gênero, falar sobre ideologia de gênero, que o sexo não é uma construção social. E não biológica. E não de fato, uma identidade biológica. Então, vindo dessa teoria de Karl Marx e Frederick Engels, eles alegavam que o quê? Que você é homem, que ser homem ou mulher não é a questão de sexo, você pode escolher. Tá? Isso é uma construção social, você que escolhe. Eles falavam que escolher isso daí minimizaria possíveis situações de preconceito, de felicidade, né? Várias coisas da teoria mais comunista, de esquerda, marxista. Então, nasceu dessa origem. E isso veio no plano de educação. Só que quando a gente fala de plano municipal, vamos supor, na rede municipal de educação, era secretário municipal de educação. Nós estamos falando de crianças de 0 a, no máximo, 10 anos. São crianças de 2, 3, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, enfim, são crianças realmente que estão no começo da sua vida, começando a criar a sua identidade como ser humano, como pessoa, tá? E sim, eu fui totalmente contra a ideologia de gênero, retirei o plano municipal do plano de educação na época, ideologia de gênero. Teve muita discussão. Eu lembro que na época teve reportagem de jornal tratando disso. Foi. E quando você fez o plano, tem que ser aprovado pela Câmara. Exatamente, né? Isso. E aí, na época, o plano foi para a Câmara. Eu lembro que teve audiência pública, teve reunião de comissão e tudo para discutir isso. E como é que foi na época? Foi muito polêmico, né? Na verdade, foi muito polêmico a discussão. Na verdade, a polêmica ficou centralizada entre um vereador e eu. Porque os demais vereadores apoiaram a minha retirada, não se manifestaram contra a minha retirada da ideologia de gênero do plano de educação. Só apenas um vereador que foi totalmente contra eu ter retirado a ideologia de gênero do plano de educação. E volto a falar, é bom frisar isso, estamos falando de crianças de 0 até 9, no máximo 10 anos de idade, crianças que estão na creche
e começando o ensino fundamental, ali, primeiro, segundo, até o 5º ano do ensino fundamental. Nós estamos falando de adultos, não estamos falando de opção sexual, se a pessoa ela deseja ser homossexual, seja um homem ou uma mulher, um adulto. Estamos falando de criança, tá? Estamos falando de criança. E o plano de educação, ele prevê o que é discutido em sala de aula. Exatamente. Então, o que vinha montado, proposto pelo governo federal e estadual na época, é que essa discussão fosse feita dentro da sala de aula. Fizesse parte nas escolas municipais. Exatamente isso. A ideia era que a ideologia de gênero fosse inclusa nos planos de educação. Aliás, eles incluíram, queria que ficasse nos planos de educação, para que dentro das escolas, tá, fosse trabalhada onde a criança não seria menino ou menina, que ela pudesse escolher, que fosse uma coisa de escolha das crianças, a sua identidade, vamos dizer assim, a sua opção de ser menino ou menina. Essa era a proposta da ideologia de gênero. Tá? Eu, pelo pouco que eu conheço, e posso falar isso porque eu inclusive, já estive como vereador, participei de 3 eleições na cidade, então eu conheço mais ou menos o perfil, né, do eleitor, do cidadão itajubense. Eu acredito que essa não é uma ideia que a população aprove, não. Nós temos uma população que é muito clara na sua postura, na grande maioria, né, de pessoas bem tradicionais. Temos a questão religiosa, embora isso não esteja previsto, mas nós temos que pensar nisso, porque hoje as escolas têm que ter essa preocupação. Né? Eu sou professor e a gente tem que ter esse cuidado, muitas vezes, de levar algum assunto que possa ferir a questão religiosa do aluno. Porque ali vem de família. E olha que eu dou aula para adolescente. Imagine criança. Exatamente. Eu fico imaginando isso. Imagina você levar um conceito ou uma abordagem tão complexa para uma criança, e ela vai chegar em casa e comentar isso com o pai e com a mãe, que tem uma posição religiosa que nós devemos respeitar, que é completamente contra isso. Eu acho que é muito perigoso, muito arriscado fazer isso. Eu lembro, na época, né, de acompanhar as discussões, olhando de fora, via mídia, via imprensa, que foi a tua luta para manter, tu e da tua equipe, para manter isso realmente fora de cogitação na nossa sala de aula. E conseguimos, graças a Deus. Eu lembro na época do vereador Dr. Ricardo Melo, ele que bateu boca lá e foi contra a retirada, queria manter para discutir, para incluir a ideologia de gêneros. E realmente ali foi um momento de tensão. Foi uma reunião muito tensa. Foi uma reunião longa, reunião de mais de 2 horas que teve na Câmara Municipal. Reunião tensa, com bate-bocas. Né? Inclusive, na época, ele mandou uma pessoa da plateia lá, o Thales, cala a boca, por discordância de opinião, enfim. Mas a questão, assim... Quem que é o Thales? Thales é uma das pessoas que estava participando, na plateia. Ah, tá. Aí faz uso da palavra. Isso, tá, porque como era uma audiência aberta da comissão, as pessoas poderiam se inscrever para fazer uso da palavra, e várias fizeram. E ele foi uma das pessoas que fizeram isso. E daí o que acontece? Lá foi uma reunião muito complexa, muito polêmica. Porém, foi assim... Como eu vou dizer aqui? Nós tivemos alguns pontos ali onde foram mal... a posição eu quero ser educado aqui, mas não tem como. Na hora, assim, eu achei um absurdo a posição do Ricardo Melo na época, onde ele colocava que as crianças tinham que ter liberdade de escolha, entendeu? Que a gente não pode definir se um menino vai ser menino ou se uma menina vai ser menina. Na sala de aula. Na sala de aula. Que nós temos que o professor tem que trabalhar isso na sala de aula. Entendeu? Que inclusive falou assim, eu vou trabalhar para isso, eu não vou deixar de trabalhar nas escolas para que isso aconteça. Então, assim, são coisas que, na minha opinião, eu fiquei horrorizado, e eu não nem entro no mérito religioso, mas no mérito psicológico, tá? Volto a falar, frisar bem isso, para as pessoas não distorcerem. Nós estamos falando de crianças, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Uma criança não tem maturidade emocional e psicológica para falar se ela quer ser menino ou menina. A criança, esse é o meu posicionamento com base em vários estudos técnicos, psicológicos. Não estou nem entrando no mérito religioso, também deve ser respeitado, mas eu digo assim, análise psicológica da situação. Quando a criança, quando nasce, qual é o ponto de referência que ela tem? É o seu corpo. Ela olha para si e vai ver, se eu tenho um órgão genital masculino, então eu sou menino. Eu tenho um órgão genital feminino, então eu sou menina.
É o ponto de referência que ela tem, é o próprio corpo que dá uma direção da sua biologia e, com base nisso, ela forma a sua identidade. Quando você fala para uma criança que isso deve ser desconsiderado, vamos desconstruir que a sua identidade física é o ponto de referência para a criação da sua identidade sexual, você pode ser menino ou menino, você que escolhe. Uma criança que não tem maturidade emocional psicológica para entender isso pode trazer um risco muito grande para aquela criança. Tá? E não estamos falando de preconceito. Volto a falar crianças pequenas. Tá? Porque, um exemplo, suponhamos que uma criança surja na escola já com esses questionamentos, mesmo com essa idade, que ela já venha. A escola tem estrutura, tem psicopedagoga para trabalhar a criança, quais são as inquietações que ela tem no seu emocional, no seu psicológico, quem sabe até fazer encaminhamento para profissionais paralelos especialistas, né? Especialistas para isso. Nós temos psicopedagogos maravilhosos na educação, tá? Para dar esse suporte de inclusão, de acessibilidade, de melhor controle, trabalhar a família, para as crianças que já apresentam algum tipo de inquietação nesse contexto. Agora, o plano de educação, com a ideologia de gênero proposto pelo governo na época e defendido pelo Dr. Ricardo Mello, era outro, era desconstruir. Já era trabalhar na sala de aula, não esperar o aluno que tivesse algum tipo de inquietação, mas já trabalhar como regra. Nós temos que trabalhar as crianças para crescerem assim, ela tendo liberdade de escolher o que ela quer ser. Nossa. Falando com criança. Eu friso muito claro isso, falando de criança. Tá? Talvez um jovem, um adolescente, um adulto tenha muito mais facilidade, maturidade, teve uma vida para poder entender o que ele quer da vida dele. Mas uma criança de 3, 4, 5 anos... Eu fico me imaginando, Robson, uma situação, o outro lado, o lado da família, dos pais. Porque eu acho que ninguém, eu não sou pai, você é pai de dois pai, aqui. Ontem, meu filho eu vi as suas fotos ontem, linda, a foto do seu pai, da sua mãe e dos seus 2 pirralhos lá. Muito legal. Eu fico tentando me colocar na situação de um pai, de uma mãe, que o filho chega em casa comentando esse tipo de coisa. Né? Olha, eu aprendi na escola que o meu pintinho não conta nada. Eu posso escolher, que eu vou escolher depois. Caramba, eu imagino como trava a cabeça de um pai e de uma mãe. Porque eu acho que nós não temos essa liberdade. E a criança, né? Então. Imagina a criança, ela veio, um exemplo, com 5 anos de idade. O pai falando, dando roupinha de menino, tudo de menino, de repente chega lá, eu posso escolher, eu não sou menino mais? Eu aprendi na escola que eu não sou menino. Você desconstrói toda uma identidade. E eu acho reflexo emocional, psicológico na criança. E o principal, na minha opinião, nós não temos esse direito de entrar, porque é uma questão familiar. Exatamente isso, é o pátrio poder. Também eu acho que você foi muito preciso quando você fala assim, quando a criança ou o adolescente apresenta você usou um termo muito, muito leve, né, a inquietação, que é normal, acontece mesmo, a gente sabe que isso existe, aí sim, ela precisa de todo o suporte profissional. Exatamente. Da área médica, da área de psicologia. E as escolas já fazem isso muito bem. Então, aí é outro quando lado. É necessário. Né? Inclusive famílias, né? Já tivemos discussões nesse sentido, de quantas famílias sofrem quando um filho ou uma filha descobre que tem uma orientação sexual diferente, e sim, por preconceito, por desconhecimento, até por medo do filho sofrer, os pais e as mães sofrem muito. E isso tem que ser trabalhado, sim. Eu acredito que isso surge ali na pré-adolescência e tal, e as instituições públicas, a escola é o primeiro lugar onde isso se observa, tem que estar preparado para receber, sim. Exatamente isso. Mas eu acho que quando você mexe com criança, meu Deus do céu, é muito sério. Exatamente. O cuidado tem que ser redobrado. Porque, na verdade, uma coisa é quando você começa a trabalhar com cada indivíduo, quando surge a inquietação naquele indivíduo. Tá? E geralmente costuma ser, quando acontece algum tipo de dúvida, de auto-questionamento a respeito da sua própria identidade, dos seus gostos, geralmente começa a acontecer mais na adolescência. Né? Mas tem casos que pode acontecer na infância. Pode ser, pode. Mas quando acontece, os profissionais da área de educação, eles já são orientados a trabalhar cada caso específico. Tá? Conforme a cidade, tem psicopedagogo para isso, inclusive, né? Que é aquele profissional que tem uma noção de psicologia somada à sua parte técnica de pedagogia, e quando identifica algum tipo de situação, eles podem encaminhar para um psicólogo, para um assistente social, qualquer outro profissional. Quando você coloca no plano de educação, como foi na época a ideia
defendido, inclusive, pelo Dr. Ricardo Mello, de deixar no plano de educação, você já trabalha isso como uma meta na escola. Você já vai fazer isso na escola. Você não vai mais trabalhar para quem precisa. Você vai desconstruir de todo mundo essa necessidade. É isso que prega a ideologia de gênero. Desconstruir que você é menino e desconstruir que você é menina. Que você tem liberdade de escolha. É isso que prega. E é isso que eu fui contra. Eu sou contra, não mudei de opinião por causa disso. Robson, bem claro também. Me corrija uma coisa aqui. Eu não sou pai, repito, você que é. Não existe aquele ensinamento de espere a criança despertar a curiosidade, quando ela te perguntar, você responder? É exatamente isso. Não é assim por isso que eu falo que a criança não tem maturidade emocional psicológica. Porque a criança, cada criança evolui, todo ser humano evolui no seu tempo. Falando sobre educação, cada criança evolui no seu tempo também. Pode ver que tem crianças que aprendem a falar rápido, tem crianças que demoram mais para falar, tem crianças que falam bem rapidinho, tem crianças que falam mais enrolado, demoram mais. É normal, cada criança tem o seu tempo, tem crianças que andam bem rápido, conseguem aprender a andar, tem crianças que aprendem mais devagar. Então, assim, esse mesmo exemplo serve para vários tipos de situação, inclusive essas dúvidas, esses questionamentos. Agora, a questão é a seguinte, quando você coloca para uma criança, que, de volta a falar, criança, 3, 4, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, tá? Deixa bem claro, eu vou repetir muito isso para as pessoas entenderem, não estou falando de criança, não pode falar, acho que estamos falando de ideologia de gênero para um homem de 20 anos, uma mulher de 20 anos, um adolescente de 17 anos, 18 anos. Não é essa a ideia. Quando nós tiramos lá, porque prevê no Plano Municipal de Educação e nós trabalhávamos com crianças, né? A rede municipal dá aula para crianças de 0 até 10 anos de idade. Então, assim, quando nós fizemos isso, foi para realmente não deixar que as escolas municipais desconstruíssem a identidade que a criança já vinha da sua casa, já vinha da sua origem, do seu berço. Né? E deixar que a criança, se ela é um menino, ela é um menino. Se ao longo da vida a pessoa crescendo e for mudando de opinião, mudando de gosto, é um problema, é uma situação que aquela pessoa tem que trabalhar, entendeu? Se mudá-lo bem na infância e a família achar que é um problema, ou que é um requisito, ou que é uma necessidade de mudar, trabalha aquilo ali. E a escola dá apoio para isso. Mas você já desconstruir, mesmo quem não quer que desconstrua isso... É um absurdo. É um absurdo. Uhum. E mais absurdo foram os argumentos que o Dr. Ricardo Mello disse na época. Entendeu? Ele falou que tirar a ideologia de gênero do plano de educação era tolir a evolução humana, sabe assim? Poxa, são coisas que então nós somos retrógrados por pensar assim? É isso? Exatamente. Por pequenez de pensamento, assim, algo, sabe assim, que a gente pensa muito pequeno, quadrados, assim, como se... Fala isso para um pai e para uma mãe. Eu sou pai, né? Fala isso para um pai e para uma mãe. Então, assim... Que deixa seu filho 7 horas da manhã na escola... E vai buscar meio-dia, 11h30, meio-dia... Você deixa o menino na escola e quando volta, a professora falou que eu posso ser menina se eu quiser. Uma criança de 3, 4 anos, me explica agora isso daí. Fala isso pro pai, pai. Entendeu? Só compartilhar aqui algumas mensagens que a gente está recebendo. O Alexander Vieira mandou um abraço pro Robson. Bom dia, Melo. Parabéns pela entrevista. A Giuliane Lavinas mandou um absurdo. Grata a todos que se empenharam para que isso não fosse instituído. A Giuliane deve ser mãe. Pessoal, precisamos ficar atentos a essas ideologias. Vamos analisar isso para votarmos conscientemente de acordo com nossos valores familiares. Não é preconceito. Se trata de educação de crianças. A Juliane provavelmente ou é educadora ou é mãe e está acompanhando bem a discussão. E eu lembro que essa discussão na época foi bem mas eu achei interessante calorosa. Na época, foi muito polêmica na época. E vários amigos homossexuais que eu tenho, homens e mulheres, adultos, concordaram com o meu posicionamento. Falei, Robson, olha aqui, para eu chegar nessa minha vida de hoje, falaram, vários amigos falando, amigas falando, que hoje decidiram, que eles haviam decidido em se tornar homossexual, assumir a homossexualidade, eles trabalharam isso durante foi uma coisa que eles tiveram muitas dúvidas durante muitos momentos da vida inteira. Entendeu? E se colocasse como criança... eles não concordavam também em trabalhar com criança aquilo ali. Então não se trata de preconceito, se trata de resguardar
uma estabilidade emocional e psicológica da criança. Sim. É importante, não tem nada a ver com preconceito. Não tem, inclusive, as escolas trabalham preconceito, trabalham o racismo, trabalham a igualdade social. Questão de bullying. Exatamente isso, trabalham a cidadania como um todo. As escolas já trabalham isso. A questão lá da ideologia de gênero, ela previa a desconstrução da identidade da criança, aonde ela pudesse escolher ser menino ou menina, e o professor deveria trabalhar isso nas escolas. Entendeu? E isso que eu realmente sempre fui contra e defendo até hoje. Absurdo.